Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Antes de mais, também uma palavra para associar a bancada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português às palavras e ao minuto de silêncio que fizemos no início desta reunião. Importa agora, também mais do que a nossa solidariedade, de fazer tudo para que quer as estruturas, quer as pessoas, particularmente as pessoas, não fiquem com as mazelas que naturalmente estes episódios deixam e para que também tudo façamos para salvaguardar os direitos dessas pessoas a serem ressarcidas no caso de uma catástrofe natural. Senhora Ministra, eu peço-lhe uma vez mais, este é um apelo recorrente da minha parte, que por momentos deixe a sua pele, entre aspas, de técnica do Ministério e façamos uma discussão mais política, tendo em conta que sobre os números pouco nos será possível aprofundar, até porque os próprios documentos que nos forneceu são muito, eu diria vagos, mas eles são mais do que vagos, em alguns casos estão errados. E, portanto, sobre estes números nós pouco poderemos aprofundar e discutir, até porque eles refletirão muito pouco daquilo que será a intervenção deste Ministério. E, portanto, tentaremos fazer aqui uma discussão mais em torno daquilo que serão as verdadeiras ações e as intervenções concretas do Ministério. E é um facto, a Sra. Ministra tentou descrevê-lo de uma forma bastante curiosa, aliás, talvez até da forma inversa da realidade, tentou descrever um investimento no ambiente, nomeadamente na conservação da natureza. O que é facto é que cada vez menos o ambiente vai tendo peso neste governo, e se fizermos as contas ao governo anterior e entendendo este como de continuidade, a verdade é essa. E mesmo tendo em conta que estamos em 2010, o Ano Internacional da Biodiversidade, e olharmos, por exemplo, para aquilo que é o mais emblemático dos institutos do seu Ministério, o ICN, a verdade é que, se fizermos as contas ao orçamento do ano de 2009 e não à estimativa de execução, como habilmente os Ministérios vão fazendo para nos tentar iludir dos verdadeiros cortes orçamentais, a verdade é que há um decréscimo de 5% no orçamento. Se a taxa de execução se repetir, nós estamos a falar de um corte muito significativo na verba disponível para o ICNB. A Sra. Ministra diz-nos que há um aumento, se não estou em erro, quando não é verdade, porque se compararmos os números com o orçamento, verificamos rapidamente que não é verdade. O que é grave, Sra. Ministra, não é só que exista um corte no financiamento do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade. O que é grave é que ele está já à beira da total inoperância. Nós, neste momento, já foi referido, aliás, até por outros grupos parlamentares, temos áreas protegidas, e a Sra. Ministra diz que as populações estão muito contentes com as áreas protegidas. Sra. Ministra, não é verdade em todos os casos, o que é pena. Não estamos, nem temos a mínima dúvida de que a Sra. Ministra também tem como objetivo fazer com que as populações vivam felizes nas áreas protegidas. A verdade, porém, assim não joga, não é? E, portanto, a verdade é que as populações se sentem cada vez mais lesadas pelos parques naturais, porque os parques naturais não retribuem a exigência que fazem às populações. E, em grande parte, não retribuem porque este Governo tem vindo a castigar as populações, a punir as populações. E é curioso que não se possa, por exemplo, apanhar um raminho de salsa num parque natural, mas possa-se construir um campo de golfe, com piscinas, com casas de luxo. É curioso, é uma dualidade de critérios no mínimo curiosa. É engraçado que não se possa apanhar um caranguejo na Troia, mas que se possa fazer um casino e uma marina mesmo ao lado. São daquelas curiosidades bastante, no mínimo, preocupantes. Sra. Ministra, mas isto também está relacionado com o facto do Estado estar cada vez menos presente no território. Nós, neste momento, não temos vigilantes da natureza. Os guarda-rios desapareceram. Nós temos áreas protegidas inteiras, com quilómetros e quilómetros quadrados de extensão, sem um único vigilante da natureza. Ora, Sra. Ministra, diga-me o que é protegido nessa área? O que é protegido num espaço em que supostamente existe um conjunto de valores a proteger, mas em que não há uma única pessoa para os proteger? E, portanto, Sra. Ministra, sobre o ICNB também gostava de lhe perguntar se está previsto finalmente a atribuição dos uniformes aos vigilantes da natureza que os esperam desde 2005. Este inverno nem sequer receberam a farda de inverno. Se está previsto algum investimento nas viaturas, como a Sra. Ministra acabou de também referir, estão bastante
Bem, estão decrépitas, na verdade, muitas delas não saem das garagens, algumas não têm sequer dinheiro para fazer a manutenção. E se há, finalmente, previsão de abertura de concurso para novos vigilantes da natureza. Senhora Ministra, nós não podemos continuar a fazer um discurso redondo da biodiversidade, da proteção da natureza, das áreas protegidas e continuar a permitir que o corpo central, que tem o papel de fiscalizar e de intervir no território, continue a desaparecer. Nós não temos praticamente vigilantes. Há ou não há previsão para a abertura de um concurso? Há ou não há previsão para a revisão do estatuto profissional desta carreira, adaptando-a, aliás, à nova legislação? E, Sra. Ministra, sobre as taxas de recursos hídricos, passando agora para um outro assunto, gostava de perguntar qual vai ser a estratégia do Governo para os próximos 4 anos no que toca a Águas de Portugal. Tenciona alienar mais empresas da holding, tenciona de alguma forma privatizar capital da própria holding e ainda no âmbito da água, Sra. Ministra, taxas de recursos hídricos. Nós verificamos neste orçamento que as ARHs obtêm, em muitos dos casos, o dobro daquilo que obtiveram o ano passado em receita própria. Julgamos nós, porque o relatório do Orçamento de Estado não o diz, julgamos nós, da análise que fazemos no grupo parlamentar do PCP, que isso se deve essencialmente à cobrança da taxa de recursos hídricos que este Governo, em má hora, veio impor às pessoas e todos nós já a pagamos certamente nas nossas faturas da água. Aliás, naquele bonito conceito que a Sra. Ministra também subscreve de cruz do consumidor pagador, se não estou em erro. Não é? O consumidor pagador. Eu já agora perguntava, o utilizador pagador, eu já agora perguntava à Sra. Ministra quem é o recebedor, porque é muito importante, se há um pagador, nós temos que saber quem é o recebedor. E enquanto eu vir que no meu município há sempre alguém que abocanha aos lucros e não investe na rede como devia, eu pergunto e perguntarei sempre quem é o recebedor. Mas perguntava-lhe sobre a taxa de recursos hídricos, qual é a afetação para essas verbas. Nós estamos a falar de muitos milhões de euros. Nós sabemos que o Ministério e o Governo perdoaram a grande parte da dívida à EDP. Não sabemos à luz de que lei o fez, mas sabemos que cobrou à EDP uns simpáticos 50 milhões de euros para explorar as barragens portuguesas durante 50 anos. É um valor muito simpático. Tem 1 minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a nota. Uns simpáticos 50 milhões de euros, não conhecemos à luz de que lei o fez, porque o regime económico-financeiro e a taxa de recursos hídricos não prevêem nenhum valor dessa ordem, mas sim muito maior. Portanto, há um desconto para a EDP, é pena que não haja para todos os outros setores de atividade, mas o que é mais importante e gostávamos de lhe perguntar é, para onde é que irá o dinheiro que o Estado está a arrecadar, ou as ARHs estão a arrecadar, por via do esforço dos cidadãos portugueses, que é a taxa de recursos hídricos. Essa taxa, que aliás, como sabe, o PCP apresentou um projeto de lei para a sua revogação, tendo em conta que consideramos inclusivamente a criação de um novo imposto, porque ela na prática onera todos os portugueses, porque como sabe, Sra. Ministra, julgo que técnica e politicamente assumimos a água como um bem e um meio, um recurso essencial. Termino só para perguntar à Sra. Ministra se o pólis que está previsto e que é anunciado no relatório do Orçamento de Estado para os rios, pólis dos rios, se não estou em erro, se é uma intervenção daquelas em que vamos pôr tudo muito bonitinho, onde as pessoas passam uns arranjos, uns bancos de jardim e umas vedações feitas em madeira, ou se é uma operação estrutural nos rios e na rede hidrográfica nacional. Porque nós podemos... Conclua, Sr. Presidente. Vou terminar, Sr. Presidente. Nós podemos fazer intervenções onde os rios cruzam as populações. Podemos fazer marginais muito bonitas, mas, Sra. Ministra, o que é fundamental é cuidar dos rios portugueses. E nós, neste momento, nem guarda-rios temos. Portanto, é muito estranho que, com o dinheiro que está no Fundo de Intervenção nos Recursos Hidrográficos, se consiga fazer o trabalho hercúleo que é necessário fazer para a limpeza, regularização, desassoreamento e despoluição dos rios portugueses. Muito obrigado.